Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de continuar desfrutando da leitura do livro na minha mão, este livro maravilhoso, A Glória do Ministério da Nova Aliança. E já nosso irmão Odeton começou com o capítulo 1 e sábado passado foi o nosso irmão Diego, com o capítulo 2 da linha ministerial. E hoje vou dar continuidade no capítulo 3, a linha ministerial, parte 2. Neste capítulo, irmãos, gostaria de compartilhar uns pontos que eu tenho ganhado na leitura, riquíssima, né, de como o Senhor vai nos mostrando a importância de estarmos nesta única linha ministerial. Nós já temos visto que há somente um ministério, que começou pelo Senhor Jesus. Ele derramou seu Espírito no dia de Pentecostes e passou esse ministério também agora à igreja. E na igreja começou pela liderança de Pedro, né, ganhando mais de 5.000 pessoas em várias pregações. Pedro também foi levado pelo Espírito para abrir a porta para os gentios, né? Mas nós vimos no capítulo anterior que algo aconteceu, né? Pedro foi perdendo sua liderança devido à perseguição, e Tiago, né, vamos dizer, o meu irmão do Senhor Jesus, né, ele foi se destacando cada vez mais devido provavelmente à sua condescendência com a religião judaica, né? Então, aí nós precisamos, irmão, destacar um ponto importante, né? Se nós queremos estar nesta linha ministerial, nós precisamos entender que este ministério não pode ter mistura, né? Lamentavelmente, há muitos na cristandade que eles, não sei como, mas têm misturado o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Até se chama de igrejas judeu-cristãs. É uma mistura impossível, irmãos, impossível, porque não tem como o Antigo Testamento, com as suas regras e leis, fazer parte agora da liberdade do Espírito e do trabalhar do Espírito na Nova Aliança. Então é muito importante isso, irmãos, perceberem que não pode ter esse tipo de mistura. E por isso que o Espírito, a não encontrar mais lugar em Jerusalém, devido a essa mistura, o Espírito teve que encontrar caminho, né? Algo muito importante também, que o Senhor tinha mandado aos discípulos que este evangelho, este ministério alcance todo o mundo. Então, já era tempo de levar esse evangelho a lugares fora de Jerusalém. E muitos foram espalhados e muitos levaram a palavra. E o Espírito encontrou caminho novamente em Antioquia, onde Barnabé foi e encontrou um lugar cheio de graça, de liberdade do Espírito. Então o ministério da Nova Aliança novamente, né, encontrou novamente lugar para se estabelecer, para trabalhar. E aí foi que o Espírito escolheu a Paulo e Barnabé para as viagens missionárias importantes para o Evangelho. Então percebe, irmãos, que esta linha do Espírito, ela nunca vai parar. O inimigo, ele vai tentar de muitas formas contaminar, misturar, perverter esta única linha ministerial. Mas esta única linha ministerial, ela vai sempre vencer. E assim foi em Antioquia. E Paulo e Barnabé saíram nas suas viagens, né, na primeira viagem, muito maravilhoso, irmãos, essas viagens que aqui na leitura explica, né, está no livro de Atos. E um ponto que eu queria destacar também, que na linha ministerial, irmãos, o Espírito tem liberdade, né? Algo aconteceu na segunda viagem, quando Paulo ele estava indo com Timóteo, né, e Silas, e eles queriam pregar o Evangelho na Ásia, mas disse que o Espírito não o permitiu. E eles quiseram ir para o sul, né, da Ásia, mas também o Espírito de Jesus não o permitiu. Então eles continuaram indo para o oeste, né, até chegar a Troade. E em Troade, eles receberam uma visão, né, de um homem macedônio dizendo: vem aqui e nos ajude.
Então, irmãos, quão importante é que nesta linha ministerial, nesse Ministério da Nova Aliança, nós sermos sensíveis ao Espírito. Nós podemos fazer nossos planos, podemos planejar como alcançar as pessoas, de que maneiras, né? Mas sempre sensíveis ao Espírito. Nada, nada fixo, né? Nada encaixado, né? Tem que ser assim, não. O Espírito pode mudar, né? Não é que o Espírito não queria que eles pregassem o Evangelho, mas o Espírito queria que eles pregassem o Evangelho em Macedônia, em Filipos. Já o Espírito já tinha um caminho para eles. E assim também, irmãos, o Espírito está nos conduzindo e nós precisamos ser sensíveis ao Espírito sempre. Amém? Nós, no Ministério da Nova Aliança, nós não vivemos por regras encaixados aí em regulações, em tradições, né? Não, irmãos, o Espírito é novo, o Espírito sempre é criativo, por isso que nós hoje temos, nossa linha ministerial, nós temos a prática do comportagem dinâmico, oferecer oração pelas pessoas, né? Orar pelas pessoas, apresentar esse livro maravilhoso, né? Rico do conteúdo da palavra, convidar para as reuniões da igreja. Então, irmãos, o Espírito sempre se renova, né? Graças ao Senhor. E nas suas viagens, irmão, nós podemos perceber que Paulo também, quando chegava numa cidade, ele, de fato, ele sendo guiado pelo Espírito lá em Filipos, foi para o lugar de oração. O Espírito já tinha preparado a Lídia, né, que se converteu, e não somente se converteu, mas também acolheu os apóstolos, né? E nós sabemos que em Filipos eles foram maltratados, né, por causa de levar o Evangelho. Então percebe, irmão, que nesta linha ministerial nós vamos ter muita oposição, muita perseguição. Por quê? Porque nessa linha ministerial é o Evangelho puro, é onde se opõe diretamente ao império das trevas. Nesta linha ministerial, irmãos, se você percebe pelas cartas de Paulo, Paulo sempre falou do invocar, né? Na igreja em Corinto, ele disse que quando ele levou o Evangelho, este ministério, ele não levou filosofias, né? Não levou conteúdos mundanos, né? Quando a gente coloca essas coisas, o inimigo está até contente, né? O inimigo não toca a gente porque a gente é mais um do império deles. Mas quando a gente vai, e isso é muito importante, irmão, presta atenção, nesta linha ministerial, nesta única linha ministerial, sabe qual é o nosso foco? O nosso foco é a pessoa e a obra de Cristo. Esse é o nosso foco. Por isso que nós, nesta linha, nós guardamos um nome e a palavra. Mas, lamentavelmente, Satanás, o inimigo, tem contaminado muitas congregações, muitos dos nossos irmãos têm contaminado. Tem irmãos que não procuram a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Eles querem curas, querem milagres, querem prosperidade, né? Eles querem ser bem-sucedidos. São puros interesses mundanos, interesses terrenos. Somente por isso eles procuram o Senhor. E Satanás está feliz com eles, porque enquanto ele mantenha o homem enraizado aqui nas coisas terrenais, irmão, é como se a gente fosse mais um no império das trevas, compreende? Mas quando a gente, né, sai desta esfera terrenal, né, aqui neste livro ele vai explicar muito rico acerca dos dois sopros. Não sei se você tem visto ou ouvido. O primeiro sopro foi a criação do homem, Adão. E o segundo sopro foi a nova criação, a criação do homem corporativo, Cristo, né? Por meio da ressurreição. Então, irmão, nós, por criação, já temos o primeiro sopro. Mas quando recebemos o Senhor, nós recebemos já também este segundo sopro. E este segundo sopro não vem, irmãos, não vem de produtos terrenais, produtos mundanos. Não vem. Este sopro vem lá do alto, do Pai das luzes. Este sopro é divino, é de outra dimensão. Por isso que nós não pertencemos aqui, nós pertencemos a Deus. Nossos interesses têm que ser voltados totalmente a Deus. Por isso, nessa linha ministerial, nós procuramos somente os interesses do Senhor. Esta linha ministerial é aquela que vai trazer ao Senhor de volta,
é aquela que se preocupa em pregar o Evangelho, levar a todo a terra habitada para que o Senhor volte. Né? Por isso, irmãos, pratique sempre as redes sociais, se envolva com as palavras por meio das redes sociais, porque são ferramentas que o Senhor agora pode utilizar e cativar muitas pessoas. Amém? Jesus é o Senhor. E para fechar, irmãos, o último ponto aqui é que sim, né, o apóstolo Paulo ele foi encarcerado e foi levado à prisão, e ele aí escreveu as suas epístolas, que nós temos agora na Bíblia, preciosíssimas epístolas, onde está a revelação desta única linha ministerial. E Paulo foi martirizado, né? Mas o ministério, esta linha continua, né? Paulo tinha levantado em Éfeso, onde ele permaneceu 3 anos, ele levantou uma obra, né, do ministério. Ele levantou obreiros, e aí nós vemos neste livro, né, a vida de Epáfras, um ministro excelente, que levantou 3 igrejas. Maravilhoso, né, irmãos? Esta linha ministerial também é da multiplicação, né? Senhor Jesus. E o ministério, irmãos, continua, e agora continuou com João. João, né? Já o apóstolo João, já idoso, ele foi para Éfeso e encontrou os irmãos com bastante conhecimento da palavra. E isso é muito importante, irmãos, mas não é suficiente. Nós precisamos praticar a palavra. E para praticar a palavra precisamos do poder do Espírito. Então João levou esse Espírito e essa vida a Éfeso. E novamente, né, recobrou o estado inicial da igreja em Éfeso, ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, que é invocar o nome do Senhor, praticar a palavra, né, amar os irmãos, e dessa maneira, e pregar o Evangelho, irmãos, estar totalmente envolvidos com a pregação do Evangelho. Dessa maneira, né, o ministério de João restaurou a igreja em Éfeso. E também, quando João ele morreu, né, porque ele também morreu, muitos dizem que também morreu o ministério dele, mas não é assim. O Senhor já tinha revelado aqui em João que o ministério de João não desapareceria. Ele iria morrer, mas esse ministério iria permanecer até a volta do Senhor. E nesse ministério nós estamos agora, irmãos, nessa única linha ministerial. Tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado com o inimigo, com suas contaminações, né? Persevere nessa única linha ministerial, guardando o nome e a palavra. Lembre que a igreja em Filadélfia, ela tem o nome e a palavra. Mas ainda na igreja em Filadélfia, se não foi repreendida, foi encorajada. Foi vencedores chamados de igreja em Filadélfia. Os vencedores, eles, o que vão vencer na igreja em Filadélfia? Eles simplesmente são chamados a preservar o que eles já têm, a preservar a sua coroa, a preservar o nome, a preservar a palavra. Então, irmãos, conserve o que você tem, se mantenha firme nessa única linha ministerial e pregue o Evangelho. Amém? Jesus é o Senhor.